Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, casa bendita, vida bendita, casamento bendito, filhos benditos, empresa bendita, projetos benditos, no nome de Jesus Cristo. Senhor, declaramos uma bênção do Senhor sobre cada lar. Em o nome de Jesus, que haja união, que haja amor, que haja diálogo, que haja paz dentro dessa casa, que esse ambiente seja tomado pela presença do Senhor, pela glória de Deus. Invocamos o nome de Jesus Cristo. Cada pessoa, Pai, que está orando aqui junto comigo nesse momento, que ela seja tocada pelo poder de Deus. E eu me levanto agora contra toda enfermidade, contra toda dor e contra todo mal. E damos uma ordem: mal, saia agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que todo câncer renda-se a Jesus, toda alergia renda-se a Jesus, toda dor nas juntas, nas pernas, feridas, problemas crônicos, rendam-se a Jesus Cristo. Depressão, renda-se a Jesus Cristo. Ansiedade, aperto no peito, angústias, aflições, rendam-se a Jesus Cristo e ao seu poder. Meu Deus, toca na vida deste homem, toca na vida desta mulher, transforma realidades, muda histórias, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai, com teu poder. E nós oramos agora, Jesus, também por restauração de movimentos, restauração da saúde, a recuperação plena, completa dos pulmões dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, de todo o sistema digestivo. Oramos por uma restauração, oramos por um milagre em o nome de Jesus. E hoje, Senhor, declaramos 5 bênçãos proféticas sobre essa família e sobre essa casa. Eu declaro que Deus está trabalhando nos bastidores dessa vida. Mesmo quando ela não vê, Deus está abrindo portas, removendo obstáculos e preparando bênçãos que excedem as expectativas deles. Também declaro que o favor de Deus acompanha a vida deles, que terão oportunidades incomuns, conexões certas e portas abertas que ninguém poderá fechar. Declaro que os melhores dias desta vida estão à frente. Deus está levando eles para novos níveis de crescimento, alegria, paz e realização. Também declaro que eles não serão derrotados pelas circunstâncias, que Deus os está fortalecendo, sustentando e dará vitória sobre cada desafio em nome de Jesus. E também declaro que Deus está os promovendo no tempo certo e aquilo que parecia atraso está sendo transformado em preparação para algo maior, em o nome de Jesus Cristo. E agora, Pai, que todas as bênçãos dos Salmos 91 venham sobre essa casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em
todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo, amém, amém, que assim seja. Glória a Deus. Recebeu aí as 5 declarações proféticas sobre a tua vida e sobre a tua casa? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida agora, aqui por gentileza, e compartilha com pelo menos 10 pessoas. Você pode fazer isso. A bênção não pode parar em nós. A bênção tem que continuar. E se eu ser um compartilhador, se eu semear a palavra de Deus, além de estar cumprindo um princípio bíblico, eu estou sendo abençoado. Quem planta, colhe. Amém? Eu tenho certeza disso. E você não sabe, se Deus não te chamou para ser uma influência no meio da tua casa, dos teus amigos, da tua parentela. Então deixa Deus te usar. Compartilha essa oração em nome de Jesus. Eu quero hoje dar aqui alguns testemunhos para a glória de Deus, para que você veja que Deus está agindo, para você ver que Deus está operando poderosamente. O Davidson, ele mandou o seguinte testemunho: há cerca de 1 ano tive o diagnóstico de hiperplasia prostática e a necessidade de uma cirurgia. Acompanhando diariamente as orações, em um determinado dia, o pastor Vinícius profetizou a respeito da cura do problema na próstata. Tomei posse da palavra liberada e após isso fiz exames de ultrassom e de sangue e todos apresentaram resultados compatíveis com a normalidade. Por isso, glorifico a Deus e atribuo a este ministério a graça que me foi concedida. Que Deus te abençoe, viu? Toda honra e glória a Jesus. Davidson, Deus é fiel. Wilson, graça e paz, eu venho testemunhar o livramento do meu filho. Ele é portador de esclerose múltipla e estava enfrentando uma forte depressão. Na campanha do voto de Ana, Deus o libertou da depressão. Agradeço a Deus por esse livramento e por estes propósitos. Deus é fiel, glória a Deus. Olha só, mais testemunhos vindo ainda do voto de Ana. Também a Kátia, ela mandou o seguinte testemunho: compartilhei a oração com minha amiga Mércia e ela compartilhou com o cunhado que vinha fazendo tratamento contra o câncer há 2 anos. Cristiano e sua esposa começaram a orar crendo que Deus iria operar e neste mês de maio ele realizou uma biópsia e a médica informou que ele está ótimo e curado. Toda honra e toda glória sejam dados a Jesus. Você vê quantas pessoas têm sido curadas por Jesus Cristo. Não é o homem que cura, eu não curo ninguém. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Coloque a sua fé em Jesus. Jesus tem o poder, Jesus cura. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Não estou dizendo, sabe, que você tem que deixar de fazer a sua parte. Não, faça a sua parte, vá ao médico, faça os exames, cumpra o que o médico diz, certo? Ok. Agora, não deixe a fé de fora. Jesus tem o poder. Coloque a sua fé em Jesus. Eu creio, certo? É uma questão de fé. Eu creio no poder de Deus. Faça a sua parte. Agora, tem partes que só Deus faz. E coloque a sua fé naquilo que Ele pode fazer. Ele é Deus de milagres. Amém? Assim eu creio. Por isso, eu quero hoje compartilhar uma palavra ao teu coração. Deus é maravilhoso. Você sabe que a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, a palavra que eu ministrei hoje de manhã, ela é uma palavra que ainda está no meu coração. E quando acabou a oração da manhã, o Espírito Santo, Ele me deu mais revelação dessa palavra. Eu quero poder compartilhar essa palavra com você, certo? Eu sei que há muito mais de Deus. Eu estou falando sobre a pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa que Pedro viveu. E algumas coisas me chamam a atenção aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção em nome de Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus está fazendo mais. Escreve aí: Deus está fazendo mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tem um agir de Deus aqui. Tem um agir de Deus. Deus está trabalhando, certo? Eu quero liberar uma palavra para alguém que está aí e que talvez esteja passando por um processo de divórcio, de separação, ou que brigou essa semana, que, sabe, estão separados de corpos. Eu quero liberar uma palavra. Deus vai restaurar o teu casamento.
Deus vai restaurar a tua família. O diabo não vai levar. Em nome de Jesus, aquilo que foi Deus que construiu. Amém? O diabo não vai destruir o que foi Deus, que restaurou, o que foi Deus que uniu. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Mesmo que você ache assim que não tem mais jeito, que não tem como reconciliar, que não tem como voltar atrás, eu libero. Se eu estou sentindo no meu espírito liberar essa palavra de restauração, de reconciliação, então é para a glória de Deus. Receba essa palavra. Eu creio em nome de Jesus. A Bíblia diz que as palavras do profeta Samuel não caíram nenhuma por terra. Sabe por quê? Porque quando estamos ancorados na fé, quando cremos na palavra profética, as coisas acontecem. Então, segura aí essa palavra porque é profética para a tua restauração. Lucas capítulo 5, no verso de número 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa palavra aqui falou comigo, como diz o gaúcho, uma barbaridade. Eu ministrei hoje pela manhã que quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus deu uma palavra para lançar as redes. Só que Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pescado nada. Ele conhecia o mar, mas sob a palavra de Jesus ele agiu e o milagre aconteceu. Certo? Porque quando você age pela palavra, as coisas acontecem. E eu ministrei sobre isso na oração da manhã. Quantos de vocês estavam na oração da manhã? Eu falei sobre isso. Mas quando eu acabei a oração, Deus me trouxe mais revelação dessa passagem. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi o que Pedro disse. Pedro, depois de ter visto o milagre, a Bíblia diz no verso 8: E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu tenho uma pergunta para você. Quem é que se afasta dos pecadores? É nós. Porque Jesus nunca vai se afastar. É nós que julgamos as pessoas. É nós que nos achamos melhores do que elas, mais santos do que elas, mais perfeitos do que elas. Mas Jesus, Ele não se assenta, sabe, na roda dos escarnecedores, mas Ele se assenta com pecadores. Ele se assenta com pessoas que reconhecem o seu pecado. Ele se assenta não com os super perfeitos, não, nem na roda dos escarnecedores e nem na mesa dos religiosos. Ele se senta na mesa com pecadores. Muitas vezes as pessoas, elas julgam uma pessoa pelo passado dela, julgam ela por aquilo que ela foi, por aquilo que ela fez, mas o amor de Jesus é muito maior do que o pecado. Pedro, depois de ter visto tudo aquilo, ele disse: ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. E isso, sabe, Deus me trouxe uma revelação sobre isso. Muitas pessoas acham que o pecado delas vai simplesmente afastar Deus. Não. Deus não se afasta de nós porque nós pecamos. Ao contrário, Deus está perto dos pecadores. E isso não lhe dá a licença para pecar, no sentido, eu vou pecar então porque Deus vai estar pertinho de mim, não. Mas quando você reconhece como Pedro, quando você reconhece que você é um pecador, sabe, e que Deus te ama, apesar das suas falhas,
apesar dos seus erros. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vejo que muitas vezes as pessoas condenam, as pessoas, elas olham para alguém pecador e elas dizem: esse é pecador. Mas Deus pode restaurar o pecador, Deus pode perdoar os pecados, Deus Ele ama, Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim. Jesus nunca vai se afastar de um pecador, Jesus nunca vai se afastar, Jesus te ama. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É verdade, isso é verdade. Mas o que não é verdade é que Deus, vai deixar de amar aquele que está no pecado. Deus o ama, mesmo ele estando no pecado. Jesus disse: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Eu tenho certeza que, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai procurar sair do pecado e ele vai procurar andar com Deus em obediência, se rendendo à voz de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que se você pecar, a Bíblia diz: nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Deus te ama, Deus conhece as tuas falhas, Deus conhece os teus defeitos e Ele te ama. Pedro disse: ausenta-te de mim que eu sou pecador. Jesus disse: não, por que eu vou me ausentar de você? Eu sei que você é pecador, mas você está arrependido aí. Então agora você vai ser pescador de homens. Agora você vai ser pescador de homens. Guarda essa palavra: agora você vai ser pescador de homens. Jesus mudou a identidade de Pedro. Pedro, agora você vai ser um pescador de homens. Ou seja, Jesus não se afastou de Pedro. Jesus não recriminou Pedro. Jesus disse: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de almas agora. Ou seja, você vai andar comigo, Pedro. E Pedro foi sendo moldado, caminhando com Jesus. Então eu quero dizer para você que acha que Deus não te ama, que acha que Deus te rejeitou, que acha que Deus te abandonou porque você pecou ou porque você não fez as coisas muito certas, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não só não te abandonou, como Deus tem um grande plano para a tua vida. Aí você diz: não, mas eu conheço o Evangelho e acabei me afastando, eu acho que eu não vou ter uma segunda oportunidade. De repente você é um pastor que pecou, de repente você, um músico que pecou, de repente você é uma pessoa que estava no altar de Deus e acabou pecando. E você acha que Deus se ausentou de você e que Deus não tem mais propósito para a tua vida. E o Senhor manda dizer para você: assim como eu fiz com Pedro, eu faço contigo. Além de te perdoar os pecados agora, você vai caminhar lado a lado comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. É que muitas vezes a religiosidade, o legalismo, impede as pessoas de amar, impede as pessoas de terem misericórdia. As pessoas parece que, elas vivem num mundo de tanta perfeição, de tanta santidade, que elas se acham, às vezes, num estado superior aos outros. Mas Jesus, Ele não se ausentou de Pedro. Jesus, Ele disse: Pedro, agora você vai andar do meu lado e eu vou mudar você, eu vou transformar a tua realidade. Pedro, a partir de agora, eu vou te ensinar a viver no Espírito. Glória a Deus. E Jesus transformou Pedro em um dos homens mais usados em toda a história da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus não condena as pessoas. Jesus, Ele as ama. É claro que andando com Jesus, Ele vai te libertar do pecado, Ele vai te libertar dos vícios ruins, Ele vai te libertar daquilo que não é bom para você, certo? Mas nunca, em nenhum momento, duvide do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Nunca duvide do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Ninguém é como Ele, ninguém perdoa como Ele, ninguém abraça como Ele. Por isso eu quero dizer para você: há esperança para você. Confia, meu amado, no Senhor. Confia no Senhor, confia no seu poder, confia no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar. Aleluia! Deus tem um propósito na tua vida. Você pode estar aí no pecado, você pode estar fazendo tudo errado. Eu quero dizer, Deus tem um propósito na tua vida. Jesus te ama.
Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Ele não vai se ausentar com você, Ele não vai tratar você, sabe, como uma pessoa esquisita. Ele não vai tratar você como uma pessoa mal. Ele vai tratar você com misericórdia, porque Ele é seu Pai, Ele te ama, Ele tem propósito na tua vida. Deus te ama. Você pode ter caído no pecado, o Senhor está aí, Ele não te abandonou, Ele te ama e Ele sabe o teu coração. É por isso que Ele diz: agora você vai andar perto de mim. E não adianta. Quando a gente anda do lado de Jesus, a gente muda a forma como fala, a forma como pensa, muda tudo, porque o Senhor, o amor dEle nos constrange a não voltar para o pecado. O amor dEle nos constrange a andar mais perto dEle, a ouvir Ele, a queimar o nosso coração pelas coisas de Deus, pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que agrada a Deus. Aleluia! Deus te ama. A igreja pode ter rejeitado, os homens podem ter rejeitado, a religião pode ter rejeitado, mas Jesus, Ele diz: eu vou fazer de você ainda um pescador de homens, eu vou fazer de você ainda alguém grande no reino de Deus. Deus te ama, há um propósito de Deus na tua vida, e que você seja restaurado por Deus, que você seja livre do pecado e que você viva o novo de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus se renova, amém? Eu terminei a oração da manhã e essa palavra, ela começou a borbulhar, e eu fiquei ali tomando meu chimarrão, sabe, escutando a palavra, e aquela palavra entrando dentro de mim. Mas peraí, tem mais aqui dentro dessa palavra, e essa parte ministrou muito forte ao meu coração. Amém? Deus te ama, certo? O mundo pode te rejeitar, Deus não. Deus não te rejeita. Amém? Deus te ama e tem propósito na tua vida. Anda com Jesus para você ver o que Ele vai transformar você. Veja o que Ele vai transformar você. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Gente, amanhã eu vou ministrar uma palavra no culto, uma palavra incrível. Vou falar sobre favor, falta de favor, e o pior que é ter falta de favor, que é você andar no desfavor. Exatamente. Olha, você precisa ouvir essa palavra. Amanhã eu vou ministrar ela na igreja. Quem quiser vir no presencial, que mora aqui nas Redondezas, vem para cá. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Vem estar com a gente, tá? Nesse domingo, 9 da manhã, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. E aqueles que vão assistir online, não perca. Vai ser incrível o que Deus vai falar com você. Terça-feira nós vamos começar esse propósito aqui, a oração que abre caminhos. Você vai colocar aqui, nesse quadro branco, tudo aquilo que está travado na tua vida, tudo aquilo que está fechado, caminhos que estão fechados, oportunidades que estão fechadas. Você vai colocar aqui, nós vamos orar por 30 dias, certo? Para o Deus que abre caminhos. Assim como abriu caminhos no meio do mar, Ele vai abrir caminhos aonde não existe caminhos aí, em nome de Jesus. Você pode baixar o seu pôster gratuito lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Terça-feira começamos esse propósito. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui é um livro profético, é um livro que vai ajudar você demais a mudar a sua mentalidade. Sabia que até essa crença, né, de que Deus não pode levantar alguém que um dia caiu e que Deus dá uma segunda chance, é uma questão de mentalidade? Esse livro aqui vai te ajudar a você mudar a sua mentalidade, a você se levantar, sabe, sem ficar se preocupando com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Você vai parar de se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque se o amor de Deus te alcançou, você agora vive sem condenação. Amém? Se o amor de Deus te alcançou, se agora você quer andar perto de Jesus, nenhuma condenação há mais para você. Você pode ter pisado na bola, você pode ter feito coisas erradas. Deus te ama, te perdoa e te dá uma nova oportunidade de você andar com Ele. Esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, vai ajudar você na mudança da tua mentalidade. Amém? Também tivemos programa hoje na Rede TV às 10 da manhã, em rede nacional. Ore por nós. Amém? Para que Deus continue nos abençoando e a gente continue mantendo esse programa de televisão. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora. Segunda-feira eu vou ter um anúncio muito importante para quem é do Pará, certo? Pela primeira vez estarei indo no Pará, se Deus quiser. Pela primeira vez aí estarei indo e estou com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer. Segunda-feira eu vou dar um anúncio aí. Você que mora em Belém, você que mora no Pará, você que me acompanha há muito tempo e que quer me acompanhar, inclusive, nesse evento que nós vamos ter,
segunda-feira nós vamos ter o lançamento disso às 6 horas da manhã aqui e vai ser maravilhoso. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Já compartilhou com 10 pessoas? Quando acabar a oração, você vai compartilhar com 10 pessoas, porque a bênção não pode parar em você. Senhor Jesus Cristo, gratidão, Senhor, porque o Teu amor nos constrange. O Senhor tem o poder de perdoar os nossos pecados. O Senhor tem o poder de nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade, e nós cremos na Tua palavra, Pai. Senhor, toda pessoa que já caiu, toda pessoa, meu Deus, que talvez esteja no pecado nesse momento, Jesus a ama e o poder de Jesus Cristo vai libertá-la do pecado, vai libertá-la dessa vida errada, desse caminho errado, porque novas são todas as coisas na vida dessa pessoa que está se entregando para Ti, que está crendo, que está se rendendo a Ti, Jesus, assim como Pedro se rendeu. Uma nova vida espera essa pessoa. Todo aquele que está se rendendo a Jesus, diga: Jesus, eu me rendo a Ti. Diga aí: Jesus, eu me rendo a Ti. Jesus, eu Te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia. Quem anda com Deus nunca mais é a mesma pessoa. Você vai ter uma outra vida. Você vai viver algo extraordinário. Você vai viver o novo de Deus na tua vida agora. Senhor Jesus, tira pessoas do vale agora. Tira pessoas do meio do caos. Tira pessoas do pecado, liberta pessoas dos vícios agora, que pessoas sejam transformadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, toca com a Tua graça, toca com o Teu favor e libera, Pai, do Teu favor sobre a vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Que caia por terra toda amarra espiritual, que caia por terra todo laço, que caia por terra todo tipo de vício, que seja quebrado em nome de Jesus, e profetizamos vida bendita, casa bendita, negócios benditos, em nome de Jesus Cristo, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, essa oração? Então compartilha com 10 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar aqui para receber as 5 declarações proféticas e também para estar em comunhão com Jesus. Quero ver quem vai estar aí. Amém? Amanhã, 6 da manhã, vou te aguardar. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que maior é Deus, que todas as coisas estão no controle dele, que o altar tem resposta, e por isso nos entregamos a Jesus Cristo. Nos entregamos nas mãos de Deus, nossa família nas mãos de Deus, nosso futuro nas mãos de Deus. Tu és, ó Deus, aquele que julga a nossa causa, Tu és o juiz de toda a terra, Tu és o nosso advogado. Sim, Jesus, nós declaramos e invocamos a Tua presença, o Teu poder sobre nós, a Tua defesa sobre nós. Oramos para que o Senhor nos livre da maldade, nos livre da inveja, nos livre, Pai, daquilo que é negativo, daquilo que é armado, daquilo que vem para contrariar os propósitos, o destino do Senhor na nossa vida. E oramos, Pai, pedindo a justiça do Senhor. Sim, ó Deus, estamos nesse propósito, nesse final de semana, clamando aqui por justiça, clamando, Senhor, julga a nossa causa, assim como aquela mulher, Pai, aquela mulher que tinha na sua cidade um juiz iníquo, que não temia a homens, não temia a Deus, mas aquela mulher, pela sua insistência, ela teve a sua causa julgada. Por isso, Pai, nós cremos que o Senhor, perfeito juiz, justo, pode julgar a nossa causa. Pedimos justiça do Senhor na nossa vida, em favor dos nossos filhos, em favor do nosso cônjuge, em favor dos projetos, do propósito, do chamado, do destino, da empresa, de tudo, Pai, que está ligado a nós. Colocamos diante de Ti e pedimos justiça, pedimos a Tua justiça. Sim, ó Deus, clamamos pela justiça divina, no nome de Jesus Cristo. E Te pedimos também perdão, Pai, pelos nossos erros, falhas, tudo aquilo, Senhor, que temos falhado, nós Te pedimos perdão. Que o sangue de Jesus nos cubra, o sangue
o sangue de Jesus cubra a nossa vida totalmente. É o que nós pedimos, clamamos o poder do sangue de Jesus agora e pedimos, Pai, vitória sobre essa vida, vitória sobre essa casa e vitória sobre essa família. Também oramos pela salvação de todos dessa casa. Oramos para que haja um avivamento dentro desse lar. Oramos para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Oramos pelos nossos filhos, para que eles experimentem Deus. Oramos também, Senhor, pelos nossos familiares, para que eles experimentem Deus. Oramos para que a glória de Deus, a presença do Senhor esteja na nossa vida. Senhor, vem sobre nós. Queremos a Tua presença. Libera do Teu óleo poderoso sobre nossa cabeça. Despedaça, Pai, todo tipo de jugo, todo tipo de pensamento, Senhor, que não vem do Senhor, e coloque em nós os Teus pensamentos, coloque em nós, Pai, a Tua vontade, coloque em nós o Teu desejo, Pai, no nome de Jesus, e tira do nosso caminho, Pai, aquilo que não é para nós. Nós confiamos na Tua vontade, confiamos no Teu plano, sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Eu oro também, Pai, em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração, aqueles que estão doentes, aqueles, Pai, que precisam de um milagre, que precisam de uma intervenção de Deus. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Eu peço, Pai, libera do Teu favor sobre a vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui orando junto comigo agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. Aquele que está doente, que seja tocado pelo poder de Jesus Cristo, e que haja uma restauração na saúde dessa pessoa. Nós dizemos ao câncer, nós dizemos à alergia, nós dizemos a toda fibromialgia, nós dizemos a todo tipo de artrite, artrose, reumatismo, trombose, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro por pessoas que estão com labirintite, e oro por um milagre, oro por cura. Oro, Senhor, para que todo aquele que está com depressão, que está ansioso, que está nervoso, que está angustiado, que receba a paz de Jesus Cristo agora, que receba a cura de Jesus Cristo, que receba o milagre de Jesus Cristo agora. Toque-os, Jesus, toque-os com o Teu poder e toque-os com a Tua graça. Eu oro também por toda mulher que não consegue engravidar. Eu oro por toda pessoa, Pai, que está com limitação de movimentos. Eu oro por um milagre, Jesus. Tu és o Deus de milagres, a nossa fé está em Ti. Sim, Jesus, a nossa fé está em Ti, totalmente em Ti. Por isso cremos que Tu tens o poder de restaurar essa pessoa, e aquele que está colocando a fé em Jesus, aquele que está clamando a Jesus, que seja tocado agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Nós estamos orando por justiça de Deus, amém? Nós iríamos orar por outra coisa, mas quando eu comecei a oração da manhã, eu comecei a clamar por justiça. Então, nesse final de semana, nós estaremos orando estamos orando hoje e vamos orar amanhã também às 6 e às 18 por justiça. Aqueles que buscam a justiça que vem de Deus, a justiça que vem de Deus, vai clamar junto comigo, amém? Eu convido você a clamar junto comigo. Estamos orando às 6 e às 18 horas. Quero agradecer a todo o pessoal da igreja daqui de Florianópolis, da Guete, que nos recebeu com tanto amor, tanto carinho. Foi um prazer ter estado com vocês. E agora, logo, já estarei retornando para São Paulo, porque amanhã nós vamos ter uma grande reunião. Vou estar com a igreja lá de São Paulo e vai ser um prazer estar com os irmãos. Amém? Muito bem. Eu quero dar um testemunho aqui para você, que eu recebi da Fabiane, e ela escreveu assim: olá, paz. Eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos e desde então foram muitas lutas. Orava, jejuava, tentei fazer tratamento por 2 vezes, mas sem sucesso. Então decidi entregar tudo nas mãos de Deus. Agora, este ano, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu repeti os exames e os cistos desapareceram, sem tomar nenhum medicamento. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por nos ensinar a acreditar em Deus e nos seus milagres. Que Deus abençoe sempre o Senhor e toda a sua família. Glória a Deus, Fabiane, Jesus faz. Amém? Quem cura é Jesus, quem opera milagre é Jesus. E glória a Deus por esses testemunhos maravilhosos. Eu recebi também o testemunho da Maria, e ela escreveu assim: há muito tempo eu sofria com insônia e só conseguia dormir com medicação. Assistindo às lives, você iniciou uma campanha Carta para Deus. Eu escrevi a carta conforme foi orientado. Pedi a Deus que queria deitar e dormir sem remédios. Naquela mesma segunda eu fui liberta. Desde então não tomo mais medicação.
Foi lindo, a unção do sono me alcançou. Sou grato ao Senhor pela libertação. Obrigado. Glória a Deus, irmã. Jesus tocou na tua vida, né? Jesus tocou na tua vida, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero declarar o Salmo de número 94. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida, isso ajuda muito a gente aqui, para que o YouTube mande para mais pessoas. Eu quero pedir também que você compartilhe essa oração com pelo menos uma pessoa. Amém? Com pelo menos, todos podem. Isso está ao alcance de vocês. E quem puder compartilhar com 100, com 1000, compartilha em nome de Jesus. Mas se você puder compartilhar com uma pessoa, Deus te abençoe. Nenhuma semente pode parar em nós. Grave isso. Nenhuma semente pode parar em nós. Ela tem que frutificar, certo? Nós não podemos ser um mar morto que só recebe. Nós temos que aprender a dar. Então você está recebendo nessa oração. Então compartilha ela. É assim que você dá, certo? Compartilha essa oração, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas aí de você, em nome de Jesus. Salmos 94 diz assim: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual foge o mal por uma lei. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. E trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Essa é a palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração, e a palavra se chama discernimento espiritual. Eu não sei se você acompanhou, mas na minha live das 9 eu falei um pouco sobre a importância do discernimento, para você não ser enganado, certo? Quem tem discernimento espiritual, Deus revela para ele, porque geralmente quem tem discernimento espiritual busca ter discernimento. Busca, é algo que você tem que buscar, certo? E eu quero falar um pouco sobre isso, porque discernimento é conseguir ver além das aparências. Ou seja, eu estou vendo uma coisa no natural, mas quando eu tenho discernimento, eu consigo ver além daquilo que os meus olhos estão vendo. Isso é discernimento, é ver além das fronteiras, é ver além das máscaras, ver além das intenções. E eu sei que esse discernimento espiritual é algo que Deus abre para aqueles que se aproximam de Deus. Porque você pode ter o discernimento natural, de olhar para uma pessoa e pensar: puxa, eu acho que essa pessoa não é muito confiável. O discernimento espiritual, ele vai além do que o que você está vendo. Então ele mostra a realidade das coisas. Em 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nem tudo é o que parece, certo? Essa é a premissa do discernimento. Tanto
para bem quanto para mal. Às vezes você olha para uma pessoa e você pensa, puxa, essa pessoa é legal, mas ela às vezes é mais do que legal. Ela é uma bênção, ela é uma conexão. Eu ministrei uma palavra hoje, inclusive amanhã eu vou ampliar essa palavra quando eu ministrar ela na igreja, que uma conexão muda tudo. Com quem você está conectado? O rei de Israel se conectou a Josafá e por causa dessa conexão ele teve provisão na vida dele. Agora, se ele não tivesse conectado a Josafá, uma conexão bendita, uma conexão poderosa, ele nunca queria usufruir do livramento e da provisão do Senhor. Ou seja, às vezes você vê uma pessoa, mas você não vê aquela pessoa como um facilitador do teu destino, como um ajudante que Deus colocou no teu caminho para te ajudar e para te auxiliar. Então entenda, Deus te dá discernimento para enxergar o que está oculto. Deus, Ele mostra para você as coisas que estão por trás para que você veja além do que você está vendo. O natural engana, mas o espiritual revela. Outra coisa importante é o que está escrito lá em Provérbios 3:5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não tome decisões só com a mente, porque esse é o maior erro da gente. É tomar decisões baseado na nossa lógica, é baseado no natural. Muitas vezes perdemos bons negócios por causa do medo, por causa da insegurança. E outras vezes somos enganados e perdemos dinheiro porque entramos em coisas que a gente olhou só para o lado de fora, olhamos só para a superfície. Ou seja, muitos erros vêm da lógica excessiva, da análise racional sem Deus e confiar só no que faz sentido. O discernimento não é intelectual, ele vem do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual, ele não vem da lógica, não é olhando para uma coisa. Às vezes você olha para uma coisa e, sabe, você não vai ver a dimensão do que Deus está vendo. Por isso, nem tudo que faz sentido é direção de Deus. Tem coisas que faz sentido, mas não é a direção de Deus. E a gente tem que cuidar muito, porque as coisas mudam a todo momento, certo? E eu nunca tive medo, sabe, de me alinhar, eu nunca tive medo de mudança, eu nunca tive medo de recomeço, eu nunca tive medo de construir coisas novas, nunca tive medo também de abrir mão de certos padrões que ficaram ultrapassados. O que eu entendo é que eu preciso estar conectado com Deus. Se eu estiver conectado com Deus, aí eu vou fluir no sobrenatural. Então o discernimento, ele me ajuda a compreender as mudanças, me esquivar também de laços, de armadilhas. É por isso que nós temos que buscar o discernimento espiritual. Agora, Deus fala no seu interior e pode falar também na sua mente, mas você tem que começar a ouvir Deus aí dentro de você. Em Romanos 8,16 a Bíblia diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Olha só, o próprio Espírito Santo testifica aqui, ó, isso é para você, isso não é para você, tem uma coisa errada aqui, tem uma coisa ali que não vai dar para você. Ou seja, Deus fala no Espírito, não é sempre audível, mas é percebível porque o Espírito Santo incomoda aqui dentro, não no sentido ruim, mas no sentido de ou trazer uma agitação ou trazer uma paz interior. Sensação de paz ou alerta é um incômodo espiritual, certo? Por isso, ignorar isso traz problemas. Ou seja, quando você fica agitado, é um incômodo que Deus traz para você. Quando você fica inseguro, é incômodo que Deus traz a você. Agora, quando você sente paz, é sinal verde de Deus, na maioria das vezes, certo? Aí você diz, por que na maioria das vezes? Porque eu sou a favor de sempre orar, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso.
Então eu sei que depois que eu oro, eu já estou colocando aquilo nas mãos de Deus. E o que eu vou sentir aqui dentro também vai refletir o que o Espírito Santo está falando no meu espírito. Então, não seja enganado por belas palavras, não seja enganado, sabe, por coisas que vêm como uma oportunidade. Então, está muito bem embalado, está num presente, é um top vermelho, parece que é lindo e é para você, mas só Deus sabe o conteúdo daquilo. Então eu tenho que orar, porque quando eu oro, eu estou colocando a minha vida nas mãos de Deus, estou reconhecendo Deus no meu caminho, entende? Bem, outra coisa importante é o que está escrito em Efésios 5,15, que diz assim: vede prudentemente como andais. Ignorar o discernimento espiritual pode gerar consequência. Tá? Então, quando às vezes Deus está te alertando e você não está dando ouvidos, você pode ter consequências muito, muito pesadas, muito fortes, e que muitas vezes Deus quer nos guardar de algo, Deus quer nos avisar de algo, certo? Entenda, existem decisões erradas que, por ignorar o discernimento, nos trazem problemas de anos. Então, às vezes tudo parece perfeito, mas algo dentro de você diz não. E quando nós ignoramos, nós pagamos o preço. E o preço, ele não é doce. O preço é amargo. O preço é dolorido, porque você ignora uma instrução de Deus. Você não erra por falta de informação, mas por ignorar o que Deus te mostrou. Aí você diz assim: puxa, eu sou essa pessoa, eu errei, eu paguei um preço alto. Então se arrependa, peça perdão a Deus, e daqui para frente, tudo que você fizer tem que ser na direção de Deus. Se não for na direção de Deus, é melhor, sabe, não fazer. É melhor não fazer. Então siga na direção de Deus, certo? Esse é o caminho. Aí eu errei, Deus falou uma coisa comigo, eu fiz outra. Eu volto a dizer, te arrependa, peça: Senhor, me perdoa, e não faça mais isso. E você vai ver o perdão de Deus, o amor de Jesus por você, te dando novas oportunidades, novas chances. Eu sei de uma coisa: essas consequências, quando nós ignoramos a direção de Deus, elas são extremamente doloridas, Mas o fato de você, sabe, estar passando por alguma coisa, não significa que Deus, sabe, vai ficar a vida inteira lhe cobrando por aquilo. Mas por um certo tempo você vai ser cobrado sim por aquilo. Então nós precisamos nos arrepender e tentar não ignorar mais, né? Com todas as nossas forças, tentar não ignorar mais a voz e a direção de Deus, certo? É um preço muito alto, e às vezes é um preço que a gente não quer pagar. Às vezes é um preço que a gente não quer pagar, às vezes tem certas dores que a gente não quer pagar, mas paga por desobediência, ok? Espero que essa palavra tenha te ajudado, certo? Então tem uma maneira, tá? É esperança aqui para você, ó. Tem uma maneira de você se arrepender por uma decisão errada e retornar para o centro do propósito, mas para isso tem que haver arrependimento de coração genuíno, tá? E tentar não errar mais quando Deus mostrar uma coisa para você, tentar não cair no mesmo erro, sabe, na mesma tecla, batendo errado na mesma tecla. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu quero fazer uma oração por você, quero lhe convidar também a nesse domingo estar junto conosco. Nós estaremos ministrando na igreja que a gente congrega aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, será a Santa Ceia, e eu vou trazer uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração. Eu creio que estamos vivendo um tempo profético, mas precisamos estar bem alinhados ao que Deus está dizendo. Amém? E também eu quero agradecer aqui a quem usa o Superchat, quem é membro do canal, quem apoia o canal, também se tornando aluno da Academia King Global. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Se você quer ser nosso aluno, que quer aprender a caminhar com Deus, que quer estar mais perto do nosso ministério, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da Academia King Global. Amém?
Vamos orar? Permita-me que eu ore por você, que eu te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que há algo de Deus aqui que Deus está fazendo. Amém? Clame por justiça e não quebre esse propósito. Amanhã eu quero ver quem vai estar aqui às 6 da manhã, certo? Porque às vezes as pessoas querem muito uma coisa, mas elas não entram no propósito de oração. Tem que entrar de cabeça. Eu não vou colocar o relógio para despertar, eu vou estar lá às 6 da manhã. Eu quero ver quem vai estar amanhã às 6 horas da manhã aqui clamando por justiça de Deus. E um detalhe, esses clamores especiais que nós estamos fazendo no final de semana, é especial mesmo, é para entrar na semana já com tudo. É encerramento de uma semana, é uma transição, né? Hoje é o último dia da semana e amanhã vai ser o primeiro dia da semana. Então é uma transição que acontece nessas orações de final de semana. Então eu convido você a estar com a gente. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro agora pedindo ao Senhor, manifesta teu favor e a tua justiça em favor daqueles que clamam. Senhor, eu também oro para que o Senhor nos dê discernimento espiritual. Precisamos de um discernimento, Pai, para compreender a tua direção, compreender a tua vontade e compreender o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos guarda, nos proteja, nos guia, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo nós pedimos a tua direção. Espírito Santo do vivo Deus, libera do teu poder sobre nós. Libera da tua graça, libera do teu favor. Nós pedimos a ti, Senhor, que a unção do Espírito Santo, venha sobre nós, quebra todo jugo, Pai, despedaça todo jugo. E, Senhor, todos que errarem algo, que saíram de uma direção, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, te pedimos, Pai, a tua graça, te pedimos o teu favor, te pedimos, Pai, que a tua mão de poder seja sobre teus filhos e filhas que estão aqui orando, que estão aqui clamando, que estão aqui pedindo ao Senhor. Toque-os com o teu poder. Clamamos e pedimos a justiça divina. E oramos também, Senhor, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado. Aquele pai que teve perdas financeiras, aquele, meu Deus, que foi injustiçado numa situação, nós pedimos, manifesta a tua justiça. Manifesta a tua justiça em favor de cada um dos teus filhos. Oramos, Pai, por tudo que está ligado a nós, que a tua vontade se cumpra e o que não é a tua vontade, tira do nosso caminho. Tira, Senhor, aquilo que não vem do Senhor, aquilo que não é bom. Aquilo que não é do Senhor, tira do nosso caminho e pedimos o teu favor, pedimos o teu toque. Pedimos, Pai, que a tua boa mão seja sobre teus filhos e filhas que estão aqui orando, que estão aqui clamando, que estão aqui buscando, em o nome de Jesus. Senhor, libera do teu favor, libera da tua graça sobre cada um deles, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários, justiça de Deus na minha vida. Escreve aí, justiça de Deus na minha casa, justiça de Deus no meu trabalho. Declare, libere essa palavra, justiça de Deus. Amém? E não esqueça de mandar essa oração para pelo menos uma pessoa. E quem puder compartilhar com 100, com 1000, faça isso. Amém? Então, você com uma pessoa você consegue, mas quem puder compartilhar com 1000 aí, compartilha com 1000. Que Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos o nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor está sobre ti e que você viverá o extraordinário do Senhor na tua vida. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor as 12 bênçãos dos Salmos 23. Declaramos esse salmo sobre a tua vida e sobre a tua casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que haja provisão na tua vida, que haja segurança na tua vida, que haja a orientação do Senhor nosso Deus sobre a tua vida, que haja a bondade, a misericórdia do Senhor te cercando todo santo dia. No nome de Jesus Cristo oramos para que vitória entre na tua vida, para que o toque de Jesus Cristo venha sobre ti, venha sobre a tua casa, venha sobre a tua família. Senhor Deus, nós oramos agora por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento, pessoas em tratamento por câncer, em tratamento com alergias, mulheres em tratamento para engravidar e outros tratamentos. Nós pedimos a intervenção do Senhor. Eu oro, Senhor, crendo, como diz a tua palavra, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que acredita que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo salva. No nome de Jesus Cristo, que haja agora a cura sobre teu corpo físico, a cura sobre teu sangue, a cura sobre a tua pele, a cura sobre os órgãos vitais. No nome de Jesus, oramos por milagres. No nome de Jesus, no nome daquele que vive, no nome daquele que tem todo o poder. Sim, Jesus tem todo o poder e nós dizemos a todo tipo de doença, a todo tipo de dor, a todo tipo de inflamação e infecção, renda-se. Renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Cremos no nome de Jesus, cremos no seu poder, cremos na ação sobrenatural do Senhor. Meu Deus, toca com teu poder na vida dessa pessoa. Toca com o teu poder, toca com a tua graça, Senhor, na vida dessa pessoa. Livra ela do mal, Senhor. Livra ela da maldade, livra ela da inveja, que todo dedo acusador, que todo tipo de trama do inimigo contra ela, que tudo aquilo que for, Senhor, para intentar contra seus filhos, para intentar contra a sua casa, caia por terra no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor a tua força, a tua saúde, a tua graça, o teu favor e a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. No nome de Jesus eu oro, Pai, para que pessoas venham ter vitória nas suas finanças. Eu oro para que dívidas sejam pagas. Eu oro, Senhor, para que pessoas consigam colocar a sua vida em ordem. Em o nome de Jesus, que toda bagunça nas finanças, tudo aquilo que estiver enrolado, tudo aquilo que estiver travado, tudo aquilo que estiver, Senhor, de alguma maneira tirando dessa pessoa, eu oro para que ela seja livre. Eu oro para que ela seja livre, eu oro para que a mão do Senhor seja sobre ela. No nome de Jesus, Pai, visita teus filhos e filhas. Visita teus filhos e filhas. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Eu quero hoje continuar aquela mensagem que eu comecei pela manhã. O Senhor tinha tocado no meu coração de ministrar a cada um de vocês aqui sobre ter vitória nas finanças, não ter uma vida endividada, certo? E buscar uma saída para você que sabe, está precisando de um milagre nas suas finanças. O Senhor me tocou de orar nesse final de semana por isso e eu estou obedecendo. Na verdade, já teve alguns finais de semana que eu tirei para orar pelas finanças. Orar pelas finanças, porque isso é uma coisa que tem me preocupado, sabe? Tem muita gente me pedindo oração por isso. Muita gente me pedindo oração. Então, eu creio que além da oração, eu preciso dar instrução aqui para você, e instrução da palavra, porque a palavra tem princípios para te ajudar a prosperar. A palavra tem princípios para ajudar você a vencer as contas, vencer as dívidas. Eu quero, sabe, antes de começar aqui, dar alguns testemunhos, até para quem está começando a nos acompanhar aqui, do que Deus tem feito aqui através das orações. Eu recebi o testemunho da Cristina e olha o que ela escreveu para a gente. Em novembro e dezembro, o Senhor liberou muitas palavras proféticas sobre cura da tireoide. Eu recebi aquelas palavras e as guardei no coração. Passei pela cirurgia e Deus operou um grande milagre. Os 21 nódulos que eu tinha eram benignos. 21 nódulos. O Senhor me livrou de toda malignidade e neste ano recebi o meu milagre completo.
Sei que foi fruto das orações e da misericórdia do Senhor. Sou grata pela sua vida e pelo seu ministério. O Senhor foi usado por Deus para trazer direção e esperança em um tempo difícil para mim. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. E o Senhor continue te usando poderosamente. Glória a Jesus. Amém? Recebi também o testemunho da Rosália. Ela escreveu assim: a paz. A minha cunhada Geni, em agosto de 25, foi diagnosticada com uma lesão no olho direito e seria necessária uma intervenção cirúrgica. Quando ela me contou muito preocupada, eu disse: vamos orar, e se Deus quiser não será precisa essa cirurgia. Comecei a compartilhar com ela as orações da manhã e da noite e a participar dos propósitos. E no dia 2 de março de 2026, ela retornou ao médico, que fez um novo exame antes da cirurgia, mas para a honra e glória do Senhor não foi necessária a intervenção e o local onde havia a lesão estava se regenerando. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, pela cura da minha cunhada. Deus é fiel. E recebi também o testemunho da Valéria. E a Valéria escreveu assim: assisto às suas orações da manhã e da noite. Em uma dessas orações, o Senhor profetizou que em 10 dias uma pessoa que estava endividada receberia uma bênção do céu para pagar as dívidas. Tomei posse dessa palavra e recebi uma notificação do meu banco. Quando abri a conta, lá estava a bênção. E agora vou me organizar graças ao que o Senhor Jesus me concedeu. Essa é uma das muitas respostas que ainda virão. Deus é fiel e nós somos testemunhas aqui de tantas maravilhas que Deus tem operado através das orações. Então eu quero dizer uma coisa para você: não pare de orar, não pare de orar. E também que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Eu tenho dito isso aqui, porque, sabe, nós temos que mudar a nossa mentalidade de querer só receber. Nós temos que aprender a semear na vida das pessoas. Então pega essa oração aqui e semeia na vida de alguém. Compartilha com um amigo teu, num grupo. Se puder compartilhar para 10 pessoas, para 100, para 1000. Tem gente que compartilha bobagem com outros em grupos, né? Compartilha coisa boa, compartilha oração, compartilha fé, compartilha palavra de Deus. Seja um canal de bênção, seja um canal de bênção. Compartilha essa oração, manda aí para alguém. Em o nome de Jesus, manda para alguém, compartilha, seja um canal abençoador na vida de outra pessoa. E também quero pedir que você deixe a sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda muito para que o YouTube mande a oração para outras pessoas. Então, se você puder, faça isso agora, tá? Eu, inclusive, tenho pedido para as pessoas não se esquecer de se inscrever no podcast A Voz. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria de chegar a 100 mil inscritos. Eu gostaria de chegar a 100 mil inscritos até a semana que vem, certo? Eu gostaria de chegar a 100 mil inscritos. Eu vou largar um podcast inédito que vai ajudar muitas famílias, certo? Nós vamos falar sobre autismo lá no podcast. Eu trouxe um dos maiores especialistas, do Brasil na área. E eu senti no meu coração, sabe, de antecipar esse podcast. Ele estava marcado para daqui a um mês, né? Mas a gente decidiu antecipar. Eu senti uma urgência dentro de mim e eu gostaria que você nos apoiasse. Se puder mandar, inclusive, para outras pessoas o podcast A Voz, e você que ainda não se inscreveu, tirar um minutinho do teu tempo para ir lá e se inscrever no podcast A Voz. Vai ser uma bênção, ok? Eu quero continuar a palavra que eu comecei hoje pela manhã. Se você quer vencer as dívidas, se você quer vencer desafios financeiros que você está, Mateus 5,30, a Bíblia diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança fora. Corte o que está sugando a sua vida. Corte o que está sugando a sua vida. Cortes desnecessários, hábitos financeiros destrutivos, ambientes que incentivam o consumo errado. Eu me lembrei de um caso, agora enquanto estava lendo esse texto. Eu conheci um homem que, enquanto tinha dinheiro, ele estava cheio de amigo. Quando o dinheiro acabou, não tinha mais amigo. Quando Deus te mostra que uma coisa está errado, sabe? Você está gastando dinheiro numa coisa que não está dando dinheiro, você está investindo numa coisa que está só sugando você, você tem que ter, sabe, eu posso dizer, a determinação de dizer: a partir de hoje
parei de gastar nisso. A partir de hoje eu parei de investir nisso. Senão a pessoa vai, sabe, é um rolo compressor. Ela vai se endividando cada vez mais. E tem gente que não corta gastos desnecessários. Esses dias, olha o que aconteceu. Talvez a minha experiência ajude você. Como a gente grava para o YouTube, grava para televisão, grava podcast e outras coisas, a minha equipe precisa de vários pacotes. Por exemplo, pacotes da Microsoft, pacotes de edição de vídeo, pacotes de um monte de coisa, né? E esses dias eu vi algumas coisas debitando, né, do meu cartão, recebendo aquela mensagenzinha. E eu pensei, puxa, mas será que a gente está usando tudo isso aqui? Né? E chamei ali o meu time, ali, tem uma pessoa responsável por isso. Eu disse, olha, veja tudo aquilo que a gente não está usando mais e vamos cancelar a inscrição, né, em coisas que a gente não está usando mais. E para minha surpresa, a gente fez alguns cortes de coisas que a gente usava 2, 3 anos atrás, nem estava usando mais, porque sempre está surgindo coisas novas para facilitar a vida da gente, para facilitar, né, o trabalho ali da nossa equipe, e a gente também dá suporte às vezes para outros empreendedores, enfim, ali o nosso escritório, a gente ajuda pessoas, né, no sentido de inclusive até médicos, né, que precisam de ajuda nas redes sociais, a gente ajuda eles. E cortamos um monte de ferramentas e assim cancelamos muitas coisas que a gente não estava usando mais. O que acontece? Às vezes, sabe, você fez uma assinatura de alguma coisa e aquilo ali você não usa, aquilo não te edifica, certo? E você até esqueceu que você acabou ali de alguma maneira contraindo alguma assinatura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Organização financeira é você ter em detalhes tudo aquilo que você gasta e tudo aquilo que você não usa mais. Tem coisas que a gente não usa mais e que está ali, né, apenas de alguma maneira trazendo um custo para a nossa vida. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tem hábitos financeiros também que são destrutivos. Por exemplo, a pessoa sabe que ela já está com um cartão no limite, ela já sabe que o dinheiro dela está comprometido. Aí ela vai no shopping e ela gasta mais do que ela pode, ou alguém oferece para ela comprar uma roupa, ou alguém oferece para ela um terreno para comprar, e ela já está por aqui e ela vai mais além ainda. E eu, às vezes, eu acredito, sabe, que tem coisas que a gente tem que dar um passo de fé, mas uma coisa é você entender que você tem uma previsão financeira, certo? Você tem uma previsão financeira. Quem é de carteira assinada tem uma previsão financeira mais precisa. Mas tem aquela pessoa que ela é empreendedora, né? Só que ela também tem uma previsão financeira, um pouco para mais, um pouco para menos. Só que às vezes as pessoas elas querem fazer uma coisa, um gasto, uma conta muito para mais e acabam depois, de alguma maneira, se comprometendo as suas finanças, comprometendo a sua renda, porque estão gastando mais do que elas têm como previsão financeira. Então a gente tem que cuidar isso para não se endividar. Eu creio que Deus fala conosco, viu? Eu creio que Deus fala conosco. E eu acho que as pessoas têm que consultar mais a Deus. Eu tenho que consultar mais a Deus, todos nós aqui. Por quê? Porque gente para oferecer coisa para a gente comprar, né? É carro para comprar, é terreno para comprar, é isso, é aquilo. Tudo na nossa vida precisa passar pela oração. Assim você vai evitar investir errado, você vai evitar gastar errado. E eu fico pensando, gente, quantas coisas na nossa vida entram na nossa vida, mas que não tem objetivo nenhum de permanecer na nossa vida. Então eu entendo isso. Por isso, honre a Deus também com que você tenha outro princípio. Em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, a Bíblia diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de tuas rendas, e se encherão os teus celeiros. Fidelidade gera alinhamento espiritual. Deus não abençoa desordem. Isso você tem que gravar. Quando Deus é prioridade na sua vida, a provisão ela encontra o caminho. Ou seja,
Quando a Bíblia diz para honrar o Senhor com os nossos bens, está falando até no cuidado que a gente deve ter com aquilo que é nosso. Às vezes a pessoa, ela não cuida daquilo que ela tem. Você pode dar, por exemplo, tá? Você dá uma televisão para uma pessoa que é cuidadosa e dá uma televisão para uma pessoa que não é cuidadosa. Depois de 6 meses, você vai olhar o controle remoto daquela televisão. Aquele que é cuidadoso está com o controle intacto. Aquele que não é cuidadoso, ele vai estar com o controle destruído, literalmente. E assim é tudo na vida. É o carro da pessoa também assim, né? A casa da pessoa assim também. Por quê? Porque ela não está honrando a Deus com os bens dela. Ela não está honrando a Deus com aquilo que ela tem. Nós temos que aprender a honrar a Deus, inclusive com o cuidado que a gente tem pelas coisas. Aí você diz, não, mas eu não me apego a coisa nenhuma. Você pode até não se apegar a coisa nenhuma, mas você tem que cuidar o que Deus te deu. Certo? Você tem que cuidar o que Deus te deu. Tem gente que deixa as coisas estragar, quebrar, depois tem que botar no lixo, não conserta. Nós temos que ter um cuidado. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Então eu acredito muito nisso, que tudo que Deus me dá tem que ser cuidado. Até em negócios. Você não pode fazer um negócio, né, que te prejudique, ou por aperto, tudo tem que consultar a Deus. Às vezes por aperto a pessoa acaba, né, fazendo qualquer tipo de negócio e às vezes deixa de receber. Olha só, teve um senhor que veio pedir oração para mim. Ele veio pedir oração porque ele vendeu um terreno dele. E ele disse assim, olha, eu negociei esse terreno, a pessoa me deu uma entrada e depois ela me parcelou, acho que 60% do valor, parcelou o restante do valor. Só que esse homem não fez um contrato bom, certo? Não fez um contrato bom, confiou na palavra da outra pessoa, confiou na palavra e acabou de, como é que eu posso dizer assim, ele teve que entrar via judicial para tentar recuperar, né? Porque não estavam querendo devolver para ele o terreno que ele tinha vendido. Ou seja, entrou num prejuízo, né? Porque precisava do dinheiro e aceitou qualquer proposta, fez qualquer negócio e daí vai gastar com advogado, vai gastar com um monte de coisa para poder recuperar, vai gastar mais para recuperar do que a entrada que recebeu. Então tudo na nossa vida tem que ser feito da maneira certa. Por quê? Porque os bens que você tem foi Deus que te deu e você tem que cuidar, certo? Você tem que cuidar, você tem que... Eu nunca, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca entreguei um carro quando eu vendi, alguma coisa assim, sem consertar aquele carro, sem o carro estar limpinho, organizado, para vender para a próxima pessoa. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Por quê? Porque eu aprendi a valorizar aquilo que Deus me deu. Tudo que Deus me deu, eu tenho que cuidar. Tudo. E eu sempre fui assim em relação à minha vida pessoal, sabe, em relação às coisas do Senhor também. Agora, eu digo para você, não é o que acontece na maioria da vida das pessoas. Às vezes as pessoas são desorganizadas, elas não cuidam do que Deus deu para elas e acabam muitas vezes perdendo. Você não pode fazer, por exemplo, um negócio e comprar uma casa se não tem papel. Você tem que ser, sabe, você tem que ser uma pessoa criteriosa em relação a papel, em relação à documentação. Por quê? Porque isso é um bem que Deus está te dando. Então, às vezes a pessoa confia só na palavra, faz um contrato qualquer ali, mas não vê se aquilo ali está legalizado, não vê se aquilo ali está tudo certo e depois acaba tendo um prejuízo. Então, olha só, para você não ter perdas financeiras no futuro, seja uma pessoa que honra a Deus com os teus bens. Outra coisa que eu aprendo é o que diz Eclesiastes 11:2. A Bíblia diz assim, invista em 7 empreendimentos e até em 8. Olha o que está escrito aqui, eu vou até abrir a Bíblia nesse texto, porque esse texto é muito bom. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus pode te dar ideias. Você não precisa ficar restrito a um único negócio que você tem. Você pode ter várias fontes de renda. Você pode ter vários negócios.
Use seus dons, você já tem algo que você pode usar. Por exemplo, olha que incrível, isso foi testemunhado, tá? Eu não estou falando coisas aqui que é inventado, estou falando coisas que é testemunhado. Eu estava no meio de um podcast, inclusive logo vai sair esse podcast no ar. O filho de uma senhora viu que ela fazia bem patchwork. Sabe o que é patchwork? Aquelas costuras, cortes, né? E com costuras, enfim, eu não sei bem definir o termo, mas eu sei o que é, né? Mas é patchwork que se chama. E o filho mais ligado, mais atento nas coisas, viu que a mãe era hábil para aquilo ali, né? E pegou e fez um vídeo da mãe, fazendo o patchwork, né? Pegou e fez um curso daquilo ali, gravou a mãe ensinando, a mãe dele ensinando e ele gravando. Bem, eles ganharam milhões, né? Fazendo isso. Aí você diz, puxa, fazendo isso ganharam, né? Por quê? Porque alguém teve a ideia de usar um hobby da mãe, era um hobby para ela fazer o patchwork e transformar aquilo num negócio, transformar aquilo numa renda. Né? Se Deus está falando conosco, eu sou muito disso, sabe? Se Deus está falando conosco, se Deus está dando uma direção para você fazer determinada coisa, faça. E como Deus tem falado muito comigo sobre essas questões assim dos educadores financeiros, nós temos estado diante de muita informação sobre finanças, né? É porque Deus quer que a gente aprenda sobre isso. Até porque eu acredito no seguinte, tem muito potencial guardado aí em vocês. Deus deu muito potencial para vocês. Então, eu quero dar mais 2 conselhos aqui do que você pode fazer para ter uma renda extra. Você pode fazer bolo em pote, né? Ou bolo para vender. Você que sabe fazer bolo, né? Anunciar nas suas redes sociais, começar a vender bolo, bater foto dos bolos que você faz, para quem sabe você ter uma outra renda, né? Uma outra coisa que é bem bom, né? E eu já vi várias pessoas fazer é vender lanche e vender marmita em obra, né? Em prédio que está se construindo, vai lá e fala com o mestre de obra, pergunta os horários do café do pessoal, o horário do almoço deles, vai vender trufa, né? Tem trufas de chocolate que o pessoal faz para vender também. Bom, são ferramentas que você pode fazer e depois você me conta o testemunho para ver se não vai dar certo aí, ok? Espero ter ajudado você com essa palavra. Quero agora orar por você, quero te abençoar e gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E olha, eu gostaria também que amanhã você não perdesse o culto ao vivo que vai ser transmitido no meu canal. Vai começar lá por 10h30 da manhã, tá? Vai começar lá por 10h30 da manhã porque a gente não vai passar os louvores, tá? Por causa dos direitos autorais. Então vai passar só a palavra a partir das 10h30 da manhã, mas olha, é uma palavra que vai falar com muita gente, vai ser resposta de Deus para muita gente que está aí me acompanhando e aqueles que puderem se inscrever no podcast A Voz, o link está aqui na descrição do vídeo, eu peço o seu apoio. Eu gostaria muito que esse vídeo, que eu vou lançar semana que vem sobre o autismo, que esse vídeo assim chegasse ao máximo de pessoas. Tem muita gente que precisa ver esse vídeo, muita gente. Olha, eu senti uma urgência. Bom, esse vídeo estava programado para daqui a um mês, porque eu tenho vários podcasts gravados, né? E eu pedi para minha equipe, não, vamos colocá-lo semana que vem, porque eu senti dentro de mim, sabe? Eu senti que eu precisava colocar isso o mais rápido possível. Então, eu acho que segunda-feira ele vai ir ao ar no podcast e eu sei que vai ser algo incrível, vai ser algo maravilhoso. Ok? Também quero lembrar a todos vocês, nós fizemos uma promoção dos nossos devocionais, Café com Jesus 1, 2 e 3. Quem adquirir os 3 vai ganhar 2 livros meus de presente, um sobre sonhos e outro sobre visões. Quem adquirir até amanhã à meia-noite, tá bom? Quem adquirir até amanhã à meia-noite vai adquirir esses 2 de presente que eu vou enviar de presente, só que eu não estou com eles aqui,
tá? Mas são 2 livros, um que fala sobre sonhos e outro que fala sobre visões espirituais, quando Deus fala também através de visões, ok? Eu quero orar por você, quero te abençoar agora, em nome de Jesus. Espero também que essas dicas aqui estejam ajudando você, amém? Peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, eu oro agora pedindo ao Senhor, dá ideias para os teus filhos e filhas sobre como que eles podem, Senhor, ter uma renda extra para pagar as suas contas, para vencer situações financeiras. E eu também oro, Pai, por aquele que é empreendedor, que não são essas dicas que talvez vai ajudá-lo, mas ele está orando por uma provisão, ele está orando por ideias também, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dele, abençoe seus negócios, aquilo que está travado, documentações que estão travadas, negócios que estão travados, que haja um liberar do Senhor agora. Senhor, traga provisão especial para a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça. A minha oração, doce e amado Espírito Santo, é para que essa palavra e essa oração chegue a centenas de lares, centenas de pessoas. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado, aquele que está opresso, cansado, com um peso sobre seus ombros, sobre a sua vida, que seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que seja livre. Que seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que o Senhor remova todo o peso de cima de você, que o Senhor remova todo o cansaço de cima de você. Eu oro também para que as brigas dentro do lar cessem, brigas de marido e mulher, confusão, intriga, gente que está desorientada por causa até das contas, das finanças. Meu Pai, que a partir de hoje essa pessoa receba uma sabedoria do alto, que o Senhor abra caminho para ela, que o Senhor mostre para ela o que ela deve fazer. E eu quero profetizar, Pai, em nome de Jesus, as 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre a vida dela, que haja a provisão do Senhor, que haja a orientação do Senhor, que haja o livramento do Senhor na vida dessa pessoa e na sua casa. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Crê nessa oração? Compartilhe então com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Eu quero ver quem é que está levando a sério esse propósito aqui, orando pelas finanças. Amém? Você que é empreendedor, fica firme aqui, viu? Dê o exemplo aí. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.